Olá, bem-vindos de volta à nossa conversa sobre a ciência de ficar rico. Que alegria ter vocês aqui de novo. E aí, como está sendo essa imersão nas ideias do Wallace Wattles? Já sentiram alguma coisa diferente no dia a dia? Talvez uma nova maneira de pensar sobre dinheiro, prosperidade? É sempre bom, né, ver como essas ideias, mesmo antigas, ainda mexem com a gente. Pois é. E para quem está chegando agora, só para contextualizar, esta é a nossa nona análise dessa obra incrível. Se você perdeu os capítulos anteriores, vale muito a pena voltar e ouvir, porque o Wattles ele vai construindo o pensamento, sabe? Uma coisa leva a outra. Exatamente, é um processo gradual. E hoje o papo é sobre o capítulo 9, o uso da força de vontade. Como direcionar ela do jeito certo para ficar rico, segundo ele. É um tema que, nossa, mesmo vindo lá de trás, tem umas aplicações bem interessantes para hoje, para 2025. Fiquem por aí. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O Wattles começa com um alerta bem direto, né? Sobre como não usar a força de vontade. Isso mesmo, ele é categórico. Nada de tentar aplicar a nossa vontade sobre pessoas ou coisas fora da gente. O que, assim, já de cara parece que vai contra umas ideias que a gente ouve por aí sobre manifestação, né? Tipo, projetar a vontade pro universo. Exato, ele bate muito nessa tecla. E o raciocínio dele tem dois pontos principais, eu diria. Primeiro, a ética. Tentar coagir ou controlar a mente de outra pessoa, para ele isso é tão errado quanto usar força física. Ele usa uns termos fortes, tipo escravidão mental, roubo. Nossa, pesado. É. A lógica é, a gente não tem o direito de impor nossa vontade no outro, mesmo achando que é pro bem dele. Porque, no fundo, a gente não sabe o que é realmente bom pro outro, né? Faz todo sentido. Respeito total ao livre-arbítrio, mesmo no pensamento. E a outra parte? Tentar usar a vontade nas coisas ou na tal substância inteligente. Essa parte ele acha, olha, inútil e até um pouco irreverente, talvez. Ele vê essa substância, que ele associa a Deus, como a fonte de tudo. Tentar forçar essa fonte a fazer algo seria sem sentido. Ele descreve essa substância como amigável, sabe? Mais disposta a nos dar o que a gente quer do que a gente mesmo está pronto para receber. Uhum. Então, não precisa forçar. É como ele diz de forma bem simples. Você não usa a força de vontade para fazer o som nascer, né? A ideia é cooperar, não coagir. Entendi. Uma força que já está a favor, então a gente só precisa se alinhar, não empurrar. Ok, mas então se não é para fora, para controlar a gente ou a substância, qual é o lugar certo da força de vontade nesse processo todo de enriquecer? Onde ela entra? E aí a gente chega no ponto-chave do capítulo, eu acho. Para Wattles, a força de vontade tem um único uso legítimo e super poderoso: sobre nós mesmos. Ah, para dentro. Exato. O objetivo é usar a vontade para nos obrigar a pensar da forma certa e a agir da forma certa. É a ferramenta para a gente se manter naquele modo certo, o certain way que ele fala. E então é basicamente autodisciplina, controle interno. Precisamente. É foco interno. Usar a vontade para gerenciar a própria mente, as próprias ações. Para manter a mente na linha, então, não deixar devagar. Isso. Usar a mente para quê? Para formar aquela imagem mental clara do que se deseja. E depois, sustentar essa visão. Com fé, com propósito firme e a vontade. Bom, a vontade entra aí para garantir que a mente continue nesse trilho, sabe? Sem cair na dúvida, no medo ou naquela tentação de ficar tentando projetar pensamento para manipular o mundo lá fora. Mantenha sua mente em casa, como ele diz, o trabalho aqui dentro. Exatamente. A vontade é a guardiã do foco interno. Certo, mas e a conexão? Como esse controle interno, essa mente focada em casa, se traduz em riqueza lá fora, no mundo real, segundo ele? Qual é a mágica aí? Olha, a mecânica que ele descreve é fascinante para dizer o mínimo. Ele fala da tal substância informe, né? Pensa nela como a matéria-prima do universo, a energia criativa básica. A ideia central dele é que a nossa imagem mental, aquela bem clara, quando a gente segura ela com fé e propósito, sem vacilar,
Ela cria uma impressão nessa substância. Uma marca, um sinal. Isso. E essa impressão, segundo ele, não fica parada. Ela se espalha, pelo universo e começa a ativar as forças criativas. Começa a organizar a realidade para manifestar aquilo que está na imagem mental. Uau! É como se fosse um gatilho mental que bota o universo para trabalhar. Ele diz que todas as coisas, vivas, não vivas, até o que nem existe ainda, começam a se mover na direção da pessoa que está sustentando essa imagem. E tem um ponto aqui que é bem intrigante. Ele fala que até a mente de outras pessoas, onde quer que elas estejam, pode ser influenciada, assim, inconscientemente, para fazer coisas que ajudam a realizar o seu desejo. Nossa! Sem que elas nem saibam que estão ajudando, entende? É uma ideia de conexão bem profunda e invisível. Essa parte de influenciar mentes, mesmo que inconscientemente, é forte, dá até um arrepio, dependendo de como a gente olha. Mas ele também fala que esse processo pode dar errado, né? Que pode ser bloqueado. Sim, e esse é o ponto crucial onde ele acha que muita gente falha. O bloqueio acontece quando a gente cria uma impressão negativa na substância. Tipo o quê? Dúvida, descrença, medo, preocupação. Tudo isso, para ele, funciona exatamente ao contrário. A dúvida, por exemplo, inicia um movimento que afasta o que a gente quer. Com a mesma certeza que a fé e o propósito iniciam um movimento que aproximam. Qualquer tempinho que a gente gasta alimentando esses pensamentos negativos cria uma corrente contrária. Entendi. Por isso ele insiste tanto na crença. Ele até menciona como Jesus sempre pedia fé, né? Faz sentido. Então, a vontade não serve só para focar no positivo. Ela serve também para impedir ativamente que a mente caia nesses pensamentos negativos que sabotam tudo. É tipo defesa e ataque ao mesmo tempo. Perfeitamente colocado. É isso mesmo. A vontade é a sentinela da mente. Ela mantém a atenção fixa no que a gente quer construir e, ao mesmo tempo, barra a entrada dos pensamentos que podem derrubar a construção. É um trabalho constante, então, de direcionar a atenção contínua. E é por isso, exatamente por isso, que ele insiste tanto em não focar na pobreza. Ah, sim, esse é outro ponto bem taxativo do capítulo. Ele é muito firme sobre evitar o foco na pobreza. Qual que é o raciocínio dele aí? É simples e direto. Não se cria uma coisa pensando no oposto dela. Não se tem saúde pensando em doença. Não se alcança retidão pensando em pecado. E da mesma forma, não se alcança riqueza pensando em pobreza. Lógico, né? Ele até faz umas críticas bem duras a certas áreas de estudo. Ele acha que, ao focarem no negativo, elas acabam meio que perpetuando o problema. Tipo, a medicina focando na doença, a religião no pecado, a economia na pobreza. Entendi a linha de raciocínio. Ele sugere que o foco deveria ser sempre na solução, na cura, sabe? No caso da riqueza, focar na riqueza, não na pobreza. É uma visão bem radical, especialmente a crítica às áreas de estudo. Isso leva àquela visão dele sobre caridade tradicional, que hoje em dia pode soar meio controversa, né? Qual era a lógica dele para argumentar contra a caridade como ela era feita? Essa parte é delicada e é bom a gente entender o contexto dele, né? Sem necessariamente concordar ou discordar, mas entender o argumento. Wattles achava que muitas formas de caridade, ao se concentrarem só em aliviar os sintomas da pobreza, acabavam, sem querer, mantendo a pobreza viva. Não atacavam o que ele via como a causa raiz, a mentalidade. Não era por falta de coração, entende? Era por acreditar que aquilo não era a solução fundamental. Para ele, ficar com a mente cheia de imagens de miséria, de sofrimento, seja estudando a pobreza ou se envolvendo com certas ajudas, impedia a pessoa de formar aquela imagem mental clara e positiva de riqueza, que era necessária para o próprio enriquecimento e para inspirar os outros. Então a alternativa que ele propunha não era ser indiferente, mas ajudar de outra forma, uma ajuda focada em inspiração. Exatamente. Ele batia muito nisso. Os pobres, na visão dele, não precisavam de caridade, que só os mantinham ali. Precisavam de inspiração para sair daquela condição. E a melhor forma de ajudar era você mesmo enriquecer,
Mas atenção, enriquecer pelos princípios da criação, não da competição. Ah, essa distinção é importante. Criação versus competição. Fundamental para ele. Enriquecer por criação significa gerar nova riqueza, sem tirar de ninguém. E isso inspira, mostra o caminho. Enriquecer por competição é dividir um bolo que já existe. Um ganha e o outro perde. Para ele, a verdadeira ajuda era enriquecer por criação, porque isso abria portas para mais gente. Entendi. A criação expande, a competição limita. E a vontade entra aí para manter a mente longe do assunto da pobreza, é isso? Justamente. A instrução dele é clara. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do tema da pobreza. Não leia sobre, não fale sobre, não pense sobre. E, ao mesmo tempo, use a vontade para manter a mente fixa na visão clara do que você quer criar, com fé, com propósito. Toda a energia mental vai para construir a imagem da riqueza. Ok, então, resumindo a mensagem principal deste capítulo, a força de vontade é uma ferramenta para ser usada internamente. O jeito certo é direcionar ela para controlar nossa própria mente, nossa atenção, manter o foco naquela visão clara da riqueza que a gente quer, com fé e propósito, e tão importante quanto, usar essa mesma vontade para evitar que a mente se prenda em dúvida, medo ou imagens de pobreza, porque isso agiria na direção contrária, acertei? Perfeito. É a disciplina interna como motor da criação externa no modelo dele. A vontade comanda a atenção. A atenção sustenta a imagem mental. A imagem, com fé e propósito, imprime na substância. E a substância move o mundo. É um fluxo que começa e é mantido pela gestão interna da mente, blindando essa mente das negatividades que poderiam quebrar o fluxo. E pensando no nosso mundo de hoje, 2025. Exato. Com tanta distração, tanto estímulo, brigando pela nossa atenção o tempo todo, essa habilidade de usar a vontade para manter um foco mental deliberado talvez seja mais difícil e, ao mesmo tempo, mais poderoso do que nunca, né? Uma conexão muito boa com os nossos dias. E claro, para entender tudo isso mais a fundo, tem que ler a obra toda e acompanhar as próximas análises, né? Com certeza, cada capítulo adiciona uma camada. Então fiquem com a gente para os próximos capítulos, vamos continuar liberando aqui no canal. E olha, queremos agradecer demais a companhia de todo mundo nessa análise de hoje. Lembrem sempre que a gratidão é um dos pilares que o Wattless mais enfatiza para a prosperidade. Então, de coração, nossa gratidão a cada um que acompanha e interage com a gente. É verdade, a gratidão é fundamental nesse processo. E é muito legal ver o interesse por esses assuntos crescendo. Continuem com a gente nessa jornada aqui no canal, viu? Tem muita reflexão boa vindo por aí, muitas ferramentas para ajudar a construir uma vida mais abundante. Se essa nossa conversa de hoje agregou valor para você, considera deixar um curtir aí, ajuda bastante o nosso trabalho. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para não perder nada. Ativa o sininho das notificações. E compartilha, né? Se achar que alguém pode se beneficiar dessas ideias. Isso, compartilha. E recomendamos também, claro, ir atrás da obra original do Wallace Wattles, A Ciência de Ficar Rico. A leitura direta é sempre muito rica. E dá uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal sobre mentalidade, lei da atração, esses temas todos que se conectam. E, para a gente terminar, fica uma reflexão, talvez, pensando nessa ideia do Wattles de dominar a própria atenção, direcionar o pensamento com fé e propósito. Qual o verdadeiro poder disso hoje, em 2025? Num mundo tão cheio de informação, de distração, o que significa, na prática, assumir esse controle consciente da nossa paisagem mental para, quem sabe, como ele sugere, começar a moldar a nossa realidade? Fica aí para pensar. Excelente provocação para a gente levar. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Até a próxima conversa. Continuem cultivando o positivo e o próspero na vida de vocês.